Os transtornos podem ser condições muito graves que afetam a função física, psicológica e social. Os tipos de transtornos alimentares incluem anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar periódica, transtorno da ingestão alimentar restritiva e evitativa, entre outros. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Segundo a American Psychiatry Association, os transtornos alimentares são condições comportamentais caracterizadas por distúrbios graves e persistentes nos comportamentos alimentares e pensamentos e emoções angustiantes associadas. A anorexia nervosa e a bulimia apresentam grande incidência entre os jovens. 1 em cada 5 jovens de 6 a 18 anos apresenta desordem alimentar. Se não for tratado, o quadro pode levar a distúrbios como bulimia, anorexia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. Em meninas, a proporção é ainda maior, chegando a quase 1/3, 30%, em comparação aos meninos, 17% na mesma faixa etária. Os dados são de um estudo global que avaliou mais de 63 mil crianças, publicados em outubro na revista científica JAMA Pediatrics. Cara comida, todo o meu ódio. Te odeio quando começa a semana e eu quero mudar. Te odeio quando culpada fico ao te usar. Te odeio quando me domina e eu obedeço sem questionar. Te odeio quando ao não te querer você vem me tentar. Te odeio quando planejo tudo e você vem para atrapalhar. Te odeio pois sei que não é o caminho, mas não canso em te procurar. Te odeio porque não é a culpada, mesmo assim vou te julgar. Oi pessoal, aqui é a Dani Rosolém. Primeiro eu quero começar agradecendo pelo convite para participar do Garotas do Programa. E me apresentar um pouquinho, né, antes. Eu tenho 35 anos, sou jornalista e escritora. E comecei a escrever poesia lá por volta dos 12 anos. Fiquei um tempão escrevendo, sem mostrar para ninguém. E sempre achava umas coisas meio tontas, meio bobinhas, né, que não tinham muito impacto. Mas lá pelos 27, 28 anos e tal, fiquei com uma vontade maior de me dedicar mesmo à escrita, de profissionalizar isso no sentido de também publicar, né? E comecei a fazer cursos na área para ir em busca desse sonho. Oi, Dani. Você pode contar para o videocast um pouco sobre como você percebeu que a sua relação com a comida era diferente da relação que as outras pessoas tinham? Eu acho que eu demorei para perceber que havia alguma coisa de errado comigo, foi mais pelo olhar dos outros que eu comecei a entender que aquilo não era muito normal. Eu comecei a fazer um regime lá por volta dos 13, 14 anos e foi durante umas férias escolares. Então eu falei, não, eu vou perder 5 quilos agora em um mês. Aquela coisa que toda mulher tem, infelizmente ainda, que acha que precisa perder 5 quilos a todo momento, né? Não importa quantos quilos ela já tenha perdido. Não importa também quão bem ela esteja consigo mesma, que ela acha que precisa disso, né? Então, eu comecei a fazer esse regime e depois eu não parei mais, essa que foi a questão, né? Até parar de comer. E eu acho que foi pelo olhar dos outros, né? De estranhamento ou talvez de, questionamento de se estava tudo bem comigo, que eu comecei a perceber que talvez o meu comportamento não fosse tão normal, tão comum, porque eu lembro de uma vez em que a minha mãe e meu pai me davam comida e eu tentava esconder deles que eu não estava comendo. Então, o que eu fazia? Eu escondia, jogava no lixo a comida que eles me davam. E eu me lembro bem de uma vez em que minha mãe me deu uns pedaços de maçã, ela já sabia que eu não estava comendo direito e tal. E aí, eu peguei, comi um pedaço, fingi que comi o resto e joguei esses pedaços fatiados embaixo do colchão da minha cama. E depois de um tempo, aquilo começou a mofar e tal, não cheirou nem nada, mas quando minha mãe foi arrumar minha cama, virar o colchão uma vez,
viu aquela mancha lá e que me denunciou, vamos dizer assim, né? Mas antes disso, claro, meus pais já estavam notando comportamentos estranhos, já sabiam que eu não estava comendo, mas para mim aquilo não, tá tudo bem, tá tudo bem. Os rastros sempre me denunciaram. Uma maçã embaixo do colchão que mofou, um suco regando a planta que murchou, um pão de queijo que deu piriri em minha cachorra. Nunca fui boa com mentiras, mas jamais assumi qualquer autoria. O mundo é cheio de coisas inexplicáveis. Por que um prato sujo não poderia ser encontrado no armário de detergentes? A vida é fantasia e também muito devaneio. E também eu acho que outra coisa que me fez perceber, né, ou talvez agora refletindo eu perceba que havia um estranhamento dos outros, né, é que às vezes eu estava então na escola, saía com os meus amigos depois da aula na sexta-feira para ir no shopping e no cinema, e meus amigos eles iam lá no fast food do shopping, ou às vezes até num restaurante que não era fast food, né, era uma comida mais caseira, mais saudável, iam pegando seus pratos e tudo mais, e eu já tava doente, isso daí, eu já tava bem doente mesmo, que eu estava consumindo um suplemento alimentar, que era como se fosse um shake, assim, vamos dizer assim, que eu nem sabia, eu achava que era um remédio, que nem calorias tinha, e meu médico dava pra, tipo, me suprir, já que eu não tava comendo nada, e eu levava aquilo numa garrafinha, né, e aí meus amigos estavam lá comendo uma comida gostosa ou um lanche ainda mais saboroso, né? E eu tava lá com aquela garrafinha e apesar deles me acolherem, me aceitarem, aquilo era bizarro, né? Era estranho. Sair com os amigos era assim divertido. Eles pegavam seus fast food na praça de alimentação, eu, minhas pílulas coloridas na necessaire. Não dá pra dizer quem era mais saudável. Eu estava participando, né, de uma oficina de produção de livro artesanal e a ideia era fazer um livrinho, né, não um livro grande, um livrinho do zero, em que a gente faria desde a parte da costura, da encadernação, da escolha da fonte, né, de desenho, se tivesse e tudo mais. E aí eu pensei, nossa, mas o que eu consigo colocar numas 8 páginas assim que eu já tenha pronto, escrito? Aí eu pensei nos poemas de amor que eu já tinha, mas achei meio bobo, assim, achei que não ia ter muito impacto. E lembrei que eu tinha já uns 4 poemas dessa fase da anorexia. E pensei em pegar eles e depois, de repente, acrescentar, fazer uns novos para dar uns 8 poemas. E assim eu fiz, e a partir desse processo eu tive uma catarse e comecei a escrever vários, a rememorar essa fase da minha vida da anorexia e depois da compulsão também. Mas primeiro, né, nesse livrinho, eu coloquei lá os 8 poemas, desenhei até em algumas páginas, costurei, ficou horrível. Mas enfim, aí saiu esse livrinho artesanal que chamava Regime de Magreza, Regime de Reger-se. E aí, na época só falava sobre a anorexia, mas aí como eu comecei a ter essa catarse, escrever e rememorar várias épocas, né, da doença, eu falei, nossa, por que eu não transformo isso em algo maior? Talvez seja interessante. E eu pensei na época, não especificamente para quem está doente vivendo esse momento, porque como eu já disse, eu acho que quem está vivendo não aceita, não entende, não quer falar e pesquisar sobre o assunto, geralmente, né, fica um pouco avesso. Mas eu pensei que podia servir para os familiares e amigos dessas meninas e mulheres, e eu digo no feminino porque geralmente são as mais afetadas, o público mais afetado, né? E aí eu pensei, acho que agora que eu tô escrevendo, vou continuar escrevendo, e foi uma catarse que eu digo muito dolorida, mas também muito terapêutica, né? Porque afinal de contas já tinha se passado um bom tempo do meu período doente, porque esse curso que eu fiz foi em 2017 ou 2018, né? Então já tinha se passado um bom tempo, dava para eu refletir e ter elaborações que eu não teria na época em que eu estava doente. E depois também foi um processo de organizar todo esse material numa ordem que fizesse sentido, e aí por isso eu busquei dividir os capítulos em faixas de peso, o peso que eu tinha quando tudo começou, as faixas de peso que eu fui diminuindo, até as que eu fui ganhando com a compulsão, e depois um período de estabilização, que foi o período de agora, né, um período em que eu estou mais no equilíbrio. E depois eu fui à busca da editora, né, porque
poderia ter interesse em publicar esse livro. E aí eu encontrei a Patois, e aí demorou também um tempo aí, eu não sei se foi 1 ou 2 anos até o livro ser publicado. E foi publicado em 2019, para minha alegria. E eu acho que assim, apesar de ter ficado com receio de expor algo que fosse muito íntimo, eu pensava que isso podia ser útil, como eu disse, né, aos familiares e amigos dessas pessoas, e quem sabe até essas pessoas que ousassem, tivessem desejo de ler sobre o assunto, porque o que a gente encontra muito é coisa técnica, né, e não experiências de pessoas que realmente vivenciaram aquilo, né. Agora acho que está surgindo mais coisas, tem romances e tal, mas na minha época, pelo menos, eu só sabia de coisas teóricas sobre o assunto, né? Então eu pensei que isso podia ser útil, sim, e espero que esteja alcançando aí as pessoas que precisam ler sobre o assunto. Em relação a como eu me sinto hoje, eu digo enquanto paciente, né, que eu acredito que exista não exatamente uma cura, mas uma remissão da doença, né? Então isso eu digo enquanto paciente, não enquanto especialista, né, longe de mim, mas assim, às vezes eu sinto que sim, o pensamento de querer emagrecer, de achar que se eu fizer um jejum, de que se eu fizer qualquer coisa vai me ser útil e eu vou emagrecer quando eu tô precisando, quando eu me sinto mal, é um pensamento que às vezes existe, entendeu? E também aquele pensamento de que você acorda e aí vem tipo um demôniozinho numa orelha e fala: nossa, mas como você tá gorda, nossa, mas como você vai ter coragem de usar essa roupa? E no outro dia eu falo: não, eu tô bem, olha que corpo funcional, que corpo legal que eu tô, tá tudo bem, tá tudo ok, engordei, tudo bem. Ou vem aquele demôniozinho: engordei, socorro, o que eu vou fazer? Vou buscar uma dieta dos 7 dias de não sei o que, da fruta, da não sei o que, sabe, 1000 dietas que existem por aí. Claro que eu acho que isso ainda existe em mim, entendeu? E são dias e dias, mas hoje eu sou uma pessoa que nunca vai mais deixar de comer, eu acredito, porque a minha relação com a comida, ela é de muito prazer hoje em dia. Então, eu duvido que eu fique sem comer. O que eu acho que eu fico com mais medo nesse sentido é da compulsão, porque a minha ansiedade me faz descontar na comida, me faz pensar muito em comida ainda, mas eu não vejo isso mais como um transtorno alimentar, porque é uma coisa que não acontece sempre, que existem alguns gatilhos e que eu mesma aprendi a lidar com isso, e também por conta de anos de terapia, de tratamento psiquiátrico. Hoje eu não estou tomando mais nenhum remédio, mas eu também não vejo problema nenhum em tomar e em falar disso, e eu fico feliz que as pessoas estão falando mais abertamente em relação à necessidade de se tomar ansiolíticos, antidepressivos, claro que com acompanhamento médico e tudo mais, né, não sem nenhuma prescrição e nenhum acompanhamento. Mas antes as pessoas tinham vergonha de falar isso, né? Mas hoje, então, eu me sinto bem porque eu não tô dependendo exatamente de nenhum remédio para não ter pensamentos em relação compulsivos e obsessivos em relação a ou emagrecer ou comer demais. São momentos em que isso vem, às vezes, né, em um dia ou em outro, em relação a essa questão de tô bem, ou ai meu Deus, tô gorda, entendeu? Ou ai meu Deus, quero comer demais, ou acho que eu não vou comer para emagrecer, sabe? São coisas muito pontuais e que eu acho que todo mundo vive isso de alguma forma por conta da ansiedade ou por conta dos padrões estéticos que são, infelizmente, ainda impostos e incutidos na nossa cabeça. Mas, no mais, eu me considero super uma pessoa, assim, que convive bem com a comida e que vê muito prazer nisso. Então, eu posso dizer que eu estou ali na última fase do meu livro, que é aquele período de equilíbrio que eu considero. Mas eu acho que existem pessoas que passaram pelos transtornos alimentares e veem que isso é uma fase total do passado delas e que nunca mais pensaram no assunto. E tem gente que, infelizmente, lida com isso há anos e anos e não consegue resolver a situação. Em relação a sonhos, eu quero continuar escrevendo, né? Depois do Incabível, eu já escrevi um outro livro infantil. Eu escrevi um outro livro infantil, né? Que o Incabível não é tão infantil assim, ele é para... pode ser para um público adolescente também, né? Mas é mais adolescente adulto. E esse livro infantil que eu escrevi se chama Morte e Vida Leopoldina e fala da questão do luto, da questão da perda para crianças, mas de uma forma muito leve e sutil, a partir da história de uma hamster que hiberna. Não importa em que época você tenha nascido,
O importante é não esquecer que quando a gente nasce, existe um mundo prontinho para nos receber. E esse mundo já tem uma série de regras pré-estabelecidas. O padrão de beleza é só mais um assunto dessa enorme lista. Por isso é fundamental exercer o poder da pergunta. Digamos que esse é o nosso superpoder, porque é ele que vai nos ajudar a questionar o mundo que nos recebe. Essa é a ideia do pensamento sociológico, e ela não é exclusiva dos sociólogos. Todo mundo pode exercer o pensamento sociológico. Quem diz isso não somos nós. Foi um sociólogo chamado Charles Wright Mills. Em 1959, ele publicou um livro chamado A Imaginação Sociológica. Sua proposta é que a gente olhe para as nossas experiências particulares, mas dentro de um contexto geral, e consiga fazer uma conexão entre elas, uma conexão entre o particular e o universal. Para clarear esse conceito, ele dá o seguinte exemplo. Numa cidade de 100 mil habitantes, se um homem está desempregado, isso é um problema pessoal. Mas quando, numa nação de 50 milhões de empregados, 15 milhões não encontram trabalho, isso não tem a ver só com o indivíduo. Isso é uma questão pública. O que Charles Mills está propondo é um convite para a gente compreender a relação que existe entre a nossa biografia e a história dentro da sociedade em que a gente vive. Ter consciência da ideia da estrutura social e utilizá-la com sensibilidade é ser capaz de identificar as ligações entre uma grande variedade de ambientes de pequena escala. Ser capaz de usar isso é possuir a imaginação sociológica. O que você vê quando está diante de um espelho? Ah, como eu queria ser loira! Nossa, eu queria ter um cabelo liso. Por que eu fui nascer tão baixinha? Preciso perder só 5 quilos. Se eu tomar o laxante agora, ele faz efeito de madrugada e de manhã minha barriga já diminuiu. Mais 2 horas de treino e eu posso compensar aquele prato a mais do almoço. Ah, se eu tivesse um corpo perfeito. O que é ter um corpo perfeito? Para quem é tão interessante vender centenas de remédios para emagrecer, ou dezenas de produtos de beleza, por que é tão necessário caber no manequim 36? Quem inventou a régua de medir beleza? Será que o espelho que reflete a nossa imagem é o mesmo espelho da mulher que lia o Jornal das Moças em 1920? Será que a gente consegue olhar para além do espelho? Esse é o convite de Charles Mills, olhar além. No nosso caso aqui, é olhar além do espelho, entender quais são as nossas dores e quais aquelas que são impostas todo santo dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Olhar além das nossas dores e delícias. Pode ser um bom começo. Afinal, como já diz Rita Lee, só quem morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Deixo, redeixo, na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra.